Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Estou te convidando a conhecer um livro de um autor muito interessante, vivo, um dos grandes filósofos contemporâneos vivos ainda. Um francês, nascido em 1944, chamado Guilherme Lipovetsky. Tá? Um cara muito atuante, que vai escrever um livro muito legal chamado A Era do Vazio. E nesse livro, Lipovetsky vai compreender aquilo que ele chama de hipermodernidade. Tá? E dentro da hipermodernidade, ele vai trabalhar a questão da violência, do individualismo e do consumismo. Livro muito legal. Se você quiser conhecer ele junto comigo, bora filosofar. Então, vamos entender aqui. O Guilherme Lipovetsky é um francês, tá? Que tem um olhar muito interessante para a sociedade contemporânea. Eu tenho visto algumas entrevistas dele aí, muito bacanas, onde ele tem feito algumas análises sobre todos os efeitos dessa hipermodernidade, tá? A grande maioria dos pensadores contemporâneos chamam ainda de pós-modernidade, tá? Mas dois pensadores, aspas, vivos, porque um morreu há 3 anos atrás, mas está muito recente ainda, que é o Bauman, decidem dar um outro nome para esse momento. Né? O Bauman chama de modernidade líquida. Depois dá uma olhada no canal, que eu tenho uma aula interessante sobre Bauman, que ele trata a questão da modernidade líquida. E o Lipovetsky, que vai chamar de hipermodernidade. E ele vai tentar entender os efeitos da hipermodernidade na vida das pessoas. De que maneira a ação do Estado levou ao individualismo, que, por sua vez, promoveu uma sociedade hiperconsumista. Tá? Lipovetsky, então, ele vai fazer essa análise muito interessante da sociedade. Vamos para a aula? Então, pessoal, essa é uma aula que eu gosto de trabalhar dentro de uma aula maior chamada Sociedade e Controle, onde, no primeiro momento, eu trabalho Michel Foucault e o Vigiar e Punir. Se você não acompanha essa aula, dá uma olhada na playlist, que tem lá a aula do Vigiar e Punir do Foucault, que trabalha numa linha de controle sobre os indivíduos. Né? O Foucault ele tem uma ideia sobre aquilo que ele chama de microfísica do poder. O Lipovetsky ele vai ter um outro olhar, entendendo que a ação do Estado de forma repressiva sobre os indivíduos gerou uma sociedade individualista. Quanto mais o Estado cresce e age de forma de repressão sobre os indivíduos, maior a distância que os indivíduos têm em relação às instituições, ao Estado. Então, o indivíduo ele vai buscar resolver seus próprios problemas, ele vai se distanciar deste Estado, segundo Guilherme Lipovetsky. E isso vai aparecer, como eu disse para vocês na introdução, nesse livro dele muito interessante, chamado A Era do Vazio. Tá? Tem outro livro dele também, chamado Sociedade do Efêmero, que também trabalha uma linha parecida com essa. Vale a pena, se você quiser se interessar, buscar esse livro, é bem interessante. Essa aula eu dedico só à Era do Vazio, mas é um outro livro também do Lipovetsky que é muito rico. E ele trata do processo de civilização. Em que momento a sociedade atingiu um desenvolvimento civilizatório? O que aconteceu na sociedade para que a gente tenha julgado chegar nisso que nós chamamos de civilização? Lipovetsky ele entende que o processo de civilização para o homem parte do controle do Estado sobre os indivíduos. À medida que o Estado assume cada vez mais poder e controle sobre os indivíduos, a sociedade ela vai atingindo uma suposta civilização. Então, o Estado cresce, organiza os comportamentos, e à medida que o Estado organiza esses comportamentos, o homem atinge esse processo civilizatório. Se você reparar na aula do Foucault, se você acompanhou essa aula, o Foucault ele tem uma outra abordagem. Ele vai entender que os comportamentos são moldados por micropoderes, por relações sociais. Para Foucault, o poder não vem mais de uma macroestrutura para uma microestrutura. Está nessas micro-relações. Lipovetsky vai entender, não. Para Lipovetsky, na Era do Vazio, à medida que o Estado cresce, o homem atinge esse processo civilizatório. E é interessante, na leitura do livro, que a gente tem uma impressão que o Lipovetsky está valorizando o poder do Estado. Só que daqui a pouco ele vai entender com a gente que esse Estado que cresceu demais gerou um problema. Uma distância muito grande dos indivíduos em relação ao Estado. Quanto mais o Estado cresce, menos vínculo ele tem com os indivíduos. Então, esse processo civilizatório custou um preço. Que preço é esse?
uma ruptura dos indivíduos com o Estado, um individualismo, que daqui a pouco a gente vai entender melhor. Aí, em determinado momento do livro, o Lipovetsky ele vai fazer uma comparação. Ele vai tentar olhar, no primeiro momento, aquilo que ele chama de violência tradicional. A violência tradicional é a forma de conduta dos homens que antecedeu a modernidade. Se você pega, por exemplo, os cavaleiros medievais, se você pega, por exemplo, os povos antigos, esses povos, eles usavam da violência como forma de organização. Então, a violência tradicional é a forma de defesa dos indivíduos que é anterior à modernidade. Nessa forma de violência, a violência é legítima. Você vai lá no Netflix, você vê lá uma série que mostra, por exemplo, os vikings, você pega, por exemplo, lá uma série medieval, uma série de povos antigos, você vê lá o guerreiro que mata e é honrado por ter matado o outro. Os grandes duelos, aqueles duelos épicos que marcaram a história da humanidade, legitimam a violência. Então, quando Lipovetsky olha para a sociedade anterior à modernidade, ele fala, olha, naquele período, a violência não era só necessária, ela era também legítima. Ela fazia parte da construção da identidade da civilização. Quando a gente chega na modernidade, Lipovetsky entende uma violência contemporânea. E essa violência contemporânea, ela está na mão do Estado, não está mais na mão dos indivíduos. Ele diz que a violência contemporânea é um aparato legítimo do Estado, não mais dos indivíduos. É o Estado que assume a autoridade sobre o uso da violência e toda ação violenta que não é do Estado, ela torna-se criminalizada. Então, a princípio, olha que interessante. Num primeiro momento, o Lipovetsky vai entender o seguinte, ó, então a violência ela tem de acabar. Se com a modernidade o Estado assumiu o controle da violência e legitimou essa violência como forma de controle, então a violência entre os indivíduos ela tem que acabar. Ela acabou? Não. Veja que interessante. Lipovetsky percebe que mesmo com o Estado tendo assumido o controle da violência, a violência ela continua existindo. Por que isso? Por que, que a questão da justiça pelo sangue das sociedades tradicionais se transformou em justiça policiada na sociedade contemporânea e mesmo assim a violência permaneceu? Por que os vizinhos se matam? Por que as pessoas brigam por dinheiro, por questões de honra? Porque há uma distância muito grande desse Estado com os indivíduos. Os indivíduos eles não se sentem mais protegidos pelo Estado. Mesmo havendo por parte do Estado uma legitimação da violência, os indivíduos eles se sentem no direito de fazer sua própria justiça. Mesmo com parte da sociedade se indignando pela violência, ou mesmo que haja uma política de repressão à violência por parte do Estado, os indivíduos eles continuam violentos. Vejam, Lipovetsky está entendendo o que nesse momento? Ele está entendendo o seguinte, ó, nós não somos mais representados pelo Estado. Nós superamos essa sociedade moderna. Eu não olho mais para uma viatura policial e tenho nela uma segurança total. Eu não estou falando eu, Giovanni, não. Eu estou falando da sociedade. Essa sociedade acabou criando sua própria lei. Acabou se distanciando do Estado.
Quanto mais esse Estado centraliza o poder, menos relação ele vai ter com os indivíduos. E aí, o que os indivíduos vão fazer? Vão usar da própria violência. Então, essa hipermodernidade que está sendo entendida pelo Lipovetsky é uma hipermodernidade que vive um profundo individualismo, e essa centralização do poder por parte do Estado acentua esse individualismo. Porque cada um faz sua própria lei. Então, em nome de um processo civilizatório, o Estado estabeleceu um controle sobre os indivíduos, e ao invés de fato, levar essa civilização, tem levado à desconstrução dessa civilização. Que daqui a pouco ele vai dar até um nome para isso. Tá? Vamos entender esse processo civilizatório, então. Esse processo de civilização parte de dois aparatos. Um primeiro, Lipovetsky vai entender que é o aparato político. E o que é o aparato político? É a centralização do Estado. É a forma que o Estado usa para inibir a violência. Tá? Então, se eu tiver algum problema com o meu vizinho, eu chamo o Estado, eu aciono o Estado. Se eu tiver algum problema com um outro, o Estado é aquele que vai inibir a violência. Vai falar, olha, você não precisa matar ele, pode deixar que eu resolvo para você. Mas é o que ele disse agora há pouco para nós. Como está muito distante o Estado dos indivíduos, o indivíduo ele não vai esperar do Estado. Ele prefere ele mesmo fazer sua própria violência. O Estado, como aparato político, ele tenta regulamentar os comportamentos por meio das instituições. Só que esse indivíduo moderno, segundo Lipovetsky, ele está muito longe das instituições. Ele está rompendo com as instituições. Família, religião. Além disso, esse Estado que centraliza o poder tenta levar o indivíduo a um autocontrole. Bom, eu não vou matar meu vizinho, senão eu vou ser preso. Então, vou dominar esses afetos, esses instintos. Segundo Guilherme Lipovetsky, essa é a função do Estado. Só que veja que interessante. Quanto mais o Estado moderno centraliza o poder, mais cria distância entre ele e os indivíduos. Maior é a distância. Basta a gente ligar o jornal e assistir esses programas policiais que passam no final da tarde. Nem sei se passam ainda, faz tanto tempo que eu não vejo, mas imagino que passa. Cidade Alerta, Brasil Urgentes. Quando o Datena noticia uma notícia de uma morte banal, em outras palavras, ele está explicando Guilherme Lipovetsky. A justiça com as próprias mãos. Então, aquele pai teve sua filha estuprada por uma determinada pessoa. Ao invés de ele esperar a justiça fazer justiça, ele faz com as próprias mãos. Porque ele está muito longe do Estado. Então, o que Lipovetsky está entendendo? Nós tivemos uma violência tradicional, depois nós tivemos uma violência moderna, vamos chamar assim, e agora nós estamos voltando àquela violência tradicional. Por conta dessa era do vazio, que ele chama de hipermodernidade. E tem o aparato econômico. O aparato econômico é as relações econômicas que regem a sociedade, que devem promover um aumento de riqueza, o Estado deve nos levar também a esse aumento de riqueza, o Estado deve melhorar a vida das pessoas, deve conduzir a essa melhoria de vida da população e diminuir a miséria. Vejam, como o Estado não consegue fazer isso, o indivíduo também se manifesta violentamente contra o próprio Estado. Só que não tem jeito de matar o Estado. O que o indivíduo faz? A violência que ele comete contra o Estado é ele se isolar, é o indivíduo se isolar. É não se sentir mais representado por essas instituições. Logo, a era do vazio provoca uma nova cultura. E que nova cultura é essa? O individualismo. Então, vamos entender que nesse momento está surgindo aquilo que o Lipovetsky vai chamar de hipermodernidade, que é a superação do conceito de pós-modernidade. É o que nós vivenciamos hoje. Nós vivemos um mundo hipermoderno. Um mundo onde a violência cresce como legitimação dos indivíduos, por estar distante do Estado. Lipovetsky está entendendo na Era do Vazio que essa hipermodernidade provocou a formação de uma nova organização social. A sociedade ela se organiza de uma outra forma agora.
E veja que interessante o termo que ele apresenta no livro. Ele vai dizer que vai substituir o homem político, ele dá lugar ao homem psicológico. Aquele conceito clássico de Aristóteles, que o homem é um animal político, que ele nasceu para viver em sociedade, essa era do vazio, da hipermodernidade, ela acaba. Porque o homem pós-moderno, né, que o Lipovetsky está chamando de hipermoderno, ele não vai ser mais um animal político. Ele vai ser um ser psicológico, onde ele determina seus próprios valores. Ele está tão distante das instituições, como o Estado, por exemplo, ele está tão pouco representado por essas instituições, que ele não vê outra alternativa senão romper com elas. Os indivíduos, eles não seguiam mais pelos costumes, eles não seguiam mais pelos valores, eles não seguiam mais pelas instituições, não. Critérios como religião, como moral, como bons costumes, deixam de existir nessa sociedade hipermoderna. O homem passa a se guiar por si próprio. A ideia da conduta, para Lipovetsky, é quando o homem busca o direito de ser ele mesmo. E esse direito de ser ele mesmo, ele acontece em detrimento das relações com o outro, com a sociedade. Eu não estou nem aí para o outro. Eu vou ser aquilo que eu quero ser. Mesmo que aquilo que eu queira ser vá romper com aqueles valores institucionais que a minha família segue, que a minha religião segue, ou que o meio segue, eu vou construir meus próprios valores. O homem hipermoderno, ele tende a se fechar no seu próprio universo. Esse homem hipermoderno, segundo Lipovetsky, ele vai perder completamente o interesse pelo seu redor. Esse homem hipermoderno, ele vai vivenciar um processo de isolamento cada vez mais contínuo. Nós nos isolamos cada vez mais. Em nossas redes sociais, no culto ao nosso corpo. Tem um outro livro dele, chamado A Sociedade do Efêmero, que ele vai fazer uma análise interessante sobre a moda, por exemplo. E essa supervalorização da moda que leva a um hiperconsumismo, que tem gerado essa crise no homem. Para Lipovetsky, portanto, o indivíduo, nessa sociedade hipermoderna, ele passa a administrar seu capital estético, ele passa a captar seu capital, ele passa a administrar seu capital afetivo, ele passa a administrar seu capital psíquico, ele passa a administrar seu capital erótico. Ele não se molda mais pelos valores das instituições, porque ele está muito longe delas. Vocês entenderam? Então, os valores que vão reger a sociedade, o controle estabelecido pelo indivíduo na sociedade é construído pelo próprio indivíduo. Então, por exemplo, a beleza. O indivíduo vai determinar a vivência dele estética. Tá? Então, ele vai sair daquele padrão estabelecido pelo seu grupo. O indivíduo, ele vai também estabelecer seu capital afetivo. Ele vai definir se ele gosta ou não gosta, se quer relacionar ou não quer relacionar. Ele vai definir seu capital psíquico, seus valores, seus costumes e seu capital erótico. O gosto pelo outro. Isso é resultado desse desencantamento que o indivíduo tem com o Estado e com as instituições. Por isso essa era do vazio. Porque o indivíduo ele não consegue se completar por si. Esse indivíduo ele rompeu com a instituição por estar longe dela e não tem conseguido chegar ao seu próprio. Estou tentando achar uma palavra interessante que caiba aqui. Ele não está conseguindo preencher esse vazio existencial. Então, essa hipermodernidade nada mais é do que uma era do vazio. Resultado desse individualismo. Que, segundo Lipovetsky, esse individualismo vai gerar especificamente duas importantes crises. Primeiro, a crise de representação. As pessoas, elas não se sentem mais representadas pelas instituições. Está cada um no seu universo, está cada um no seu meio. Então, você tem o almoço de domingo na família, mas alguns que estão lá não são mais valorizados, não são mais
parte representada da família. Então, durante o almoço, ficam lá no seu celular. As pessoas deixam de ir nas igrejas, porque não se sentem mais representadas por aqueles valores. E isso leva àquilo que na Era do Vazio, Lipovetsky chama de perda de sentido de comunidade ou de pertença. Eu não me sinto mais parte daquele grupo. Eu não me sinto mais um com eles. Eu vou buscar fazer minha própria vida agora. De alguma maneira, isso tem levado ao aumento do consumismo. Porque nós estamos tão vazios e nós não conseguimos nos preencher. Gente, é interessante essa reflexão que o Lipovetsky faz. Nós não conseguimos preencher esse vazio que nós construímos em nós. E aí, o que nós fazemos? Nós entramos numa atmosfera consumista. Somos seduzidos por propagandas, onde nós vamos superar esse vazio, então toda hora comprando, e não completamos aquilo que nós somos. É essa mudança do animal político para o animal psíquico. Do homem político para o homem psíquico. Que vive uma profunda crise de representação. E uma segunda crise que o Lipovetsky identifica, ele vai chamar de crise de valores. O homem, ele passa a querer se supervalorizar. E veja que interessante, Lipovetsky está percebendo que as pessoas, elas levam aquilo que é do espaço público para a sua vida pessoal. E o desejo de promover a sua vida é, na verdade, uma tentativa de preencher esse vazio. Então, eu, quando posto lá no meu Instagram uma foto que eu quero mostrar para o mundo que eu comi, na verdade, eu estou tentando preencher um vazio. Essa era do vazio tem levado o homem a tentar se supervalorizar por meio de elementos efêmeros, por meio de elementos hedonistas. E não tem conseguido. E à medida que o homem não consegue, mais vazio ele é. Veja a construção que o Lipovetsky está fazendo. O Estado assume o controle sobre nossa vida. Quando ele assume o controle sobre nossa vida, ele distancia de nós. As instituições perderam sentido. Passamos a viver uma sociedade individualista, que é a era do vazio. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse livro, tá? É só um ensaio do livro, tá? Se você procurar, é um livro muito legal, A Era do Vazio, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de Lipovetsky, em especial A Era do Vazio. Tentem entender essa aula a partir desse movimento que o Foucault fez na postagem anterior e agora dele, tá? Para entender de que maneira a sociedade tenta estabelecer o controle sobre os indivíduos, ok? Espero que esteja gostando do material. Logo temos mais conteúdo no canal ou no podcast, beleza? Se você continuar comigo, bora filosofar!